comprar pode ter mais do que 375 dias. 375 dias. O Wendel não está errado, não. Não é 365, não. É 375 vezes. 10 dias mais que um ano. Ok? Olha só. Fundo de. Sempre preste atenção no nome. O nome já te conta muita coisa. Fundo de renda fixa de curto prazo. Aí você já pensa, cara, curto prazo está relacionado a prazo e não a percentual de ativos, né? Igual é lá o renda fixa sozinho. Ok? Beleza? Então vamos mudar aqui. Vamos passar para o outro nosso carinha aqui, ó, que é o referenciado. Qual que é a característica para um fundo ser considerado referenciado? Sim, Olha, sim. dele, ó. Para ser um fundo de renda fixa referenciado, esse cara tem que investir no mínimo, de novo, mínimo, ele é sempre mínimo. Quanto? 80% em título público federal e ou títulos privados com baixo risco de crédito. Isso, exatamente isso. Então, para ser um fundo referenciado, ele tem que investir no mínimo 80% em título público federal ou títulos privados de baixo risco de crédito. Título privado, lembra, é título que não é do governo. E mais, né? Ele fala o seguinte: se um fundo é referenciado, ele vai ter que ser referenciado em alguma coisa. Normalmente, a gente vai ver muito no mercado, o que mais tem é assim, meninos, ó, o que mais tem no mercado é o chamado fundo referenciado no CDI, referenciado no DI, a gente fala. Ora, o que ele está querendo dizer? Se esse fundo é referenciado no CDI, ele está querendo contar assim para você, ó, investidor, que 95% de tudo que esse fundo compra tem que estar atrelados ao CDI. Exatamente isso. Então, fundo referenciado é aquele que investe no mínimo 80% em títulos públicos federais e ou títulos de baixo risco de crédito, né? E também tem que investir no mínimo 95% no indicador de referência dele. Já que ele é referenciado, ele vai ser sempre referenciado em alguma coisa. E naquilo que ele é referenciado, 95%. O que é 95%, Luiz? Praticamente tudo. A cada R$ 100, R$ 95, o gestor desse fundo tem que comprar papéis atrelados ao CDI. Porque ele está falando aqui, ó, na regra do fundo, exatamente isso, que ele é um fundo referenciado no CDI. 95%. Acho que beleza, vamos seguindo aqui. Vai captando aí, meninos. Vai captando. Vocês estão vendo que é só a diferença entre um e o outro, né? Dívida externa. Olha, o nome já te conta. Referenciado a dívida externa. O que é isso? Cara, olha só, está te contando. A regra desse fundo é que ele tem que ser investido no mínimo 80%. Deixa eu botar aqui. No mínimo 80% de tudo que ele investe devem estar atrelados a papéis da dívida externa do país. Exatamente, papéis emitidos de dívida externa no exterior, né? Dívida externa, claro que é no exterior. De dívida externa, 80%. Já está contando para você. Depois vem o último cara da família renda fixa aqui, Flávio, Ângela, Rainara, né? O último cara da família renda fixa. Renda fixa simples. E quando eu falo simples, é algo simplificado. Olha o que esse cara faz. Olha como que esse cara é tranquilo, ó. A regra para ser um fundo de renda fixa simples, simplesmente é o seguinte, ó, gestor, para ser um fundo de renda fixa simples, você tem que investir no mínimo 95% em título público federal. E mais, né? O risco tem que ser igual ou melhor que o título público. Ou seja, não pode ter risco, né? E aí, esse cara ele é tão simples, meninos, tão simples, que o benchmark dele obrigatório é a Selic. Você vai acompanhar a Selic. O benchmark, a referência dele vai ser sempre a Selic. E mais ainda, mais importante que isso, que nós estamos falando, é uma característica desse cara aqui, ó, que só ele tem. E a prova ama perguntar isso. Ama de paixão. Isso aqui, ó.
O termo de... Olha só, aconteceu um fato raro aqui, na internet caiu. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Sim, bem na professor, hora que deu você ia Achei que falar a era o frase mais meu. importante. para Tá tranquilo. Muito raro acontecer isso, muito raro, nunca cai. Tem um pique aqui, né? Mas beleza? Então, tá tranquilo? Não tá compartilhando a tela, né? Não, não estamos Não, conseguindo ver o conteúdo, só. agora Tá, compartilhou. compartilhando. Voltou. Credo, credo, credo. Caiu igual o Então, ele Vasco. enfatizou tanto que ia cair na prova, que caiu foi tudo, professor. É, ó, o Natanael disse que caiu igual o Vasco. Não, igual o Vasco não tem, né? O Vasco é. Ó, vamos lá então. Meninos, ó, o fato, cara, renda fixa simples. Esse cara foi criado para ser a porta de entrada do investidor no mercado de fundos. Ou seja, ele não pode dar susto no investidor, porque ele é simples, ele é tranquilo, ele não pode dar susto. Tanto é que a CVM falou assim, ó, cara, eu tenho tanta confiança nesse cara, porque esse cara investe quase tudo, ó, 95% em título público federal. Quando não é título público federal, é título de banco. Banco nunca quebra. Muito difícil o banco quebrar. Então ele é tão seguro, mas tão seguro com a regra dele, que a CVM falou assim, ó, bancos, administrador de fundos, não precisa de API, não precisa de termo de adesão, não precisa. E interessante mesmo que hoje mesmo eu fiz um teste, né? Hoje eu fiz uma aplicação para o cliente lá em fundos, e como o cara não estava lá para fazer o API, eu falei assim: ah, vou aplicar no renda fixa simples só para me ver se não vai pedir o API. Não deu, não pediu. Qualquer outro fundo que você tenta fazer, ele não deixa, o cara tem que ter o API vigente. Esse aqui não, realmente o banco segue certinho a regra da CVM. A CVM libera. A CVM fala assim: ó, renda fixa simples não precisa. Até para dar confiança ao investidor, né? Porque pouco investidor para assinar ali, às vezes o cara pode ficar meio. Então aqui a CVM libera. E a prova gosta muito de perguntar isso, né? Qual é o fundo? Ó, já vi questão assim, meninos, ó. O investidor, sem que esteja com o seu API atualizado, tal, deseja investir mesmo assim. Qual produto você indica? Qual produto pode ser feito para ele? Aí vai estar lá sempre a opção. Fundo de investimento de renda fixa simples. Sim, porque ele não precisa de API. Não precisa de termo de adesão também. Esses caras aqui, meninos, nasceram para dar segurança, tranquilidade. Por que que tem cinco caras da renda? Porque vocês viram, cada um tem uma característica. Um é referenciado em alguma coisa, o outro mexe com dívida externa, o outro é renda fixa simples, o outro é curto prazo. Essa é a família renda fixa. Aí a gente vem aqui e passa uma régua. Ó, vamos passar uma régua. Régua de amarelo, ó. E vamos entrar em três carinhas. E aí eu quero que vocês prestem atenção no nome e vão me responder. Fundo cambial. O que vocês acham que o gestor investe para ser considerado um fundo cambial? Qual o quê? Imagina. O que vocês pensam, hein? Fundo Moeda cambial, estrangeira. Dólar. moeda, dólar, moeda estrangeira. Isso, só que a gente fala, ó. Esse cara vai investir no mínimo, de novo, ó, sempre a palavra mínimo, 80% em quê? Em ativos que devem estar atrelados à moeda estrangeira, exatamente. Coisa de câmbio, né? Moeda estrangeira, euro, dólar, normalmente mais é dólar. Cambial. Olha o outro nome. Multimercado, que aqui são os caras mais de risco, né? Multi, o que significa multimercado? Vários mercados, muitos mercados. Ou seja, o gestor desse número aqui, meninos, ele não tem regra, não tem número. Olha que louco, né? É o único que não tem número. Esse cara investe em vários fatores de risco, sem particularidade de concentração. A CVM fala assim, cara, você é um multimercado? É. Então, cara, você está livre. Você não tem 80, 95, você não tem isso aqui. Pode investir em qualquer coisa.
multimercado. O gestor tem liberdade total para investir. E por último, para a gente fechar a família da classificação CVM, esse cara, fundo de ações. Aí eu pergunto para vocês, Ângela, Angélica, né? Rainara, Flaviane, Neto, Luísa, Tiago Santana, Alana, Matheus, Larissa, Marco Antônio, Isabela, Giovana. Escreve aí no chat para mim. Fundo de ações. O que que vocês acham que o gestor tem que investir nesse caso? Qual que é a regra que a CVM fala para ele? Ele tem que investir em quê? Fundo de ações. Ações? Exatamente. Exatamente, Luiz. Olha só, eu já falei para vocês, o nome te conta tudo. Se é um fundo de ações, é claro que esse cara tem que investir em ações, exatamente. E aí, qual que é o número dele? 67. Mínimo 67% dos ativos em renda variável, né? Ações, bônus de ações. A gente fala mais renda variável porque tem uns derivados ali do mercado de ações, né? É isso. Meninos, eis a família CVM. O que que é importante para vocês? Realmente saber em que investe e o número. O Wendel, mas eu tenho que decorar isso tudo aí. Tem. Mas aí a gente dá umas dicas para vocês aqui que ajuda muito, tá? Antes que vocês batam o desespero, né? Eu sei que sempre bate em vocês, mas eu vou dar uma baita dica para vocês aqui que vocês não vão esquecer. Ó, bom, vamos lá. Deixa eu só pintar aqui do jeito que eu quero pintar. Mínimo 95, sempre mínimo, tá, meninos? Ó, mínimo, ó, sempre mínimo, tá vendo? Mínimo, 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 mínimo. Beleza. Vamos lá, temos 8 carinhas para decorar aqui, Franciele. Beleza. Mas nós vamos fazer diferente. Eu aprendi na minha vida de estudante, eterno estudante que eu sou, e isso os especialistas também sabem, né? Quando a gente faz prova de concurso, provas de certificação, a gente aprende o seguinte, cara, é impossível você saber tudo. É impossível. A gente não sabe tudo. Nem eu que dou aula sei tudo. Ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Mas, sabe aquele negócio assim, ô Flaviane? Você pode até não saber tudo, mas o principal você tem que saber. O basicão, o principal, aqueles mais importantes, aqueles que mais aparecem, esse você tem que saber. Então, olha, eu vou dar uma dica para vocês decorarem isso aqui. Temos 8 carinhas. Eu não quero que vocês decorem os 8, não quero. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça agora 4, cara. Vocês vão olhar nos 8 aí e vai escrever aí para mim 4 que vocês vão falar assim, cara, esse eu não esqueço, porque ele é diferente, né? Ele é estranhão. Como ele é diferente, eu vou decorar esses 4. Decora 4 aí para mim. Quais vocês acham que é o. Você olha assim e fala assim, ah, esse é diferente. Ah, não, esse também. Esse também tem uma diferença. E esse também. Então tem 4 carinhas aí que eu considero diferente. O que que vocês acham? Escreve aí para mim. Escreve 4 carinhas que vocês acham aí que são diferentes. Vamos ver a opinião de vocês. Renda fixa, curto prazo, simples, multimercado e ações. Qual que você falou, né? O Neto? Curto prazo, simples, multimercado e ações. O resto é tudo 80%. Fundo simples, fundo cambial. Ah, não, fundo cambial é igual. Multimercado, mercado de ações e o curto prazo. Cara, adorei a resposta, né? A primeira resposta ali já foi de cheio, que foi da Franciele, né? A Franciele já captou o negócio mesmo, né? Assim como o Neto. Olha só, vamos lá, vou dar a minha opinião, tá? E às vezes a gente coloca um ou outro, mas faz sentido, quase todo mundo aí colocou o que eu penso também, ó, minha ideia. Vem comigo aqui, ó. Primeiro que eu acho, cara, que é aquele que eu nunca vou esquecer. Esse eu não esqueço. Por quê? Porque, cara, ele é tão diferente, não tem como esquecer desse cara.
Sabe assim, ó, é aquela festa que você vai, aí você tá no salão, lá na parte de cima, lá assim, tipo num camarote. Aí, do nada, tem um cara com a melancia na cabeça, né? O que que acontece? Tem 1000 pessoas, mas toda hora passa um cara com a melancia na cabeça. Melancia na cabeça. Aí, o que que vai acontecer? Todo lado você está vendo esse cara, porque ele é tão diferente de todo mundo, que ele está com uma melancia na cabeça, que você não esquece. E você vai olhar e falar assim, no outro dia vai te perguntar para você, e aí as pessoas que estavam lá, tinha muita gente bonita, você vai falar assim, tinha um cara lá com a melancia na cabeça, você acredita? Por que que você está fazendo isso? Porque ele é diferente de todo mundo, ele está totalmente fora do normal. E é exatamente isso. Então, para mim, o cara mais diferentão aqui, o que está com a melancia na cabeça, é o fundo de ações. Eu acho o fundo de ações um cara muito diferente. E explico por que que eu acho ele um cara muito diferente. Porque, meninas, o número dele é 67. Mínimo 67. Não tem nenhum outro com esse número. Então, toda vez que eu quero saber fundo de ações, eu lembro que é o mínimo 67. Ou seja, mínimo 67% é 2 terços, né? 2 terços. A cada, tipo, R$ 100, R$ 67 tem que comprar em ações. E os outros 33, Wendel? Aí pode comprar outras coisas. Pergunto para vocês: o gestor desse fundo pode comprar 80% em ações? Pode, Pode só comprar? não- Pode. pode, pode, Uhum. sempre Pode. Pode ou não pode? pode, o mínimo é 67. Pode, exatamente. Por quê? Porque o mínimo é 67. Pode 67, 68, 70, 75, 80. Ele pode comprar 100% em ações? Pode. A CVM fala o seguinte: mínimo 67. Então, beleza, esse é o primeiro diferentão. Segundo diferentão, na opinião do Wendel, multimercado. Cara, porque ele não tem número, ele é o único que não tem regra nenhuma. O cara investe no que ele quer. Diversos fatores de risco, sem particularidade de concentração. Então, tranquilaço, né? Multimercado, vários mercados. Terceiro mais diferentão para mim. Eu acho o renda fixa simples. Por quê? Porque, cara, ele é um cara diferentão, simples, é uma ideia de simplicidade, 95% em título público federal. É o cara que não precisa nem de API aqui, ó. Por isso que eu acho que o renda fixa simples é o terceiro mais diferentão, porque ele fala do número 95. E o último, para mim, é o curto prazo. Por que que é o curto prazo? Porque ele não fala de percentual, ele fala de prazo. Ele fala que o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias e nenhum papel pode ter mais que 375 dias. Não tem nenhum outro aqui que fala número. Não tem nenhum outro que fala em número, fala sempre em percentual. Beleza, tá certo, né? Eu concordo, eu não esqueço esses quatro caras. Não esqueço. Mas e os outros? Meninas, olha os outros. 80, 80, 80 e 80. Ou seja, cara, não perguntou desses quatro, é porque estamos falando de algum que tenha um mínimo de 80. Então você não precisa decorar todos. Entendeu esses quatro? O resto é 80. Faz sentido para vocês? Faz. Esse Demais. curto prazo aí também ele é tranquilo, porque ele é o único que fala de dias, né? Não fala Exatamente. de Por isso que eu falo que ele é porcentagem. diferente. Prazo, dias. Ele não fala de percentual, ele fala de dias, né? Então, decorou esses quatro, cara. Não, não é. A pergunta não está falando desses quatro, é porque é 80, né? É porque é E, 80. É e isso, basicamente que, isso. que tipo de pergunta cai, hein, Wender, sobre isso aqui? Você Vamos consegue fazer passar? aqui, ó. Vamos fazer umas questões agora. Printa essa tela aí para vocês aí, ó. Classificação CVM. Manda aí no grupo para vocês. Bota aí, todo mundo pronto. Isso, ó. Viu? Então, é isso mesmo. Ações multimercado simples e curto prazo são caras diferentes. Vamos ver aqui agora, ó. Aí ele vai falar. Aqui é tudo que a gente já estudou aqui nesse coisa. Vamos fazer as questõezinhas aqui, ó.
Tipo de fundo de investimento com ativos ligados à variação da taxa de juros e ou índice de preço, índice de inflação. O que vocês acham aí? Respondem com cuidado, hein? Essa pergunta aí, ela é exatamente a definição de um dos fundos que nós estudamos. Exatamente a mesma. Bruno foi de C, Sebastião A, Thalita A, Adriele B, a Rainara, a Divani, a Isabela, tudo de A. Para estar dando mais gente com A, né? Vamos ver? Tipo de fundo de investimento ligados à variação da taxa de juros, ou seja, isso aqui é como se fosse Selic, né? Taxa Selic, variação da taxa de juros, CDI, tá tudo aqui, né? E ou juros domésticos, Selic mesmo. E ou índice de inflação, ou seja, IPCA, IGPM, é tudo isso. E qual desses caras que rendem isso? Renda fixa, né, meninos? Exatamente. É o renda fixa. Multimercado não, né? Multimercado investe em vários fatores de risco, sem particularidade de concentração, viu, Adriele? Ele não tem esse, tem que investir em taxa de juros e índice de inflação. A gente falou, ele investe em um monte de coisa. Não tem uma regra, tá? Referenciado, até pode investir nesses papéis, mas ele tem uma regra bem específica ali de 80% em título público federal, tal. Não, não. Ações, muito menos. Então, letra A. Exatamente. Mais uma. Olha essa aqui, ó, bacana. Essa caiu numa prova que eu fiz, ó. Aliás, quase todas aqui são questões de prova, né? E aí? A, B, A, B, A, B, é isso? É isso, meninos? Então vem comigo aqui, ó. A CVM classifica os fundos de acordo com critérios próprios. Então ela tem uma classificação dela. Os fundos de renda fixa, ó, quer saber o renda fixa e o cambial, possuem um percentual mínimo de exigência em ativos dessas classes de fundos. Exato. Conforme a CVM são respectivamente, ou seja, renda fixa e cambial na sequência. Aí ele dá os números ali. O que vocês lembram que eu pedi para vocês decorarem quatro caras? Não quero que decorem todos. Quais são os caras que nós falamos? Primeiro, nós falamos de ações. 67. Depois, nós falamos do multimercado. Não tem número. Depois, nós falamos do simples. O simples, a gente aprendeu que o número é 9. Aqui, ó, isso aqui é uma coisa que vocês podem colocar, levar tipo uma cola legalizada, que a gente fala, né? Chega lá na hora da prova, você guarda isso aqui na cabeça, chega lá e você começar a prova, você escreve um rascunho isso aqui, ó. Simples. E depois nós vimos o curto prazo, que ele vai trazer dois números, 60 e 375 dias. Você já sabe. Pronto, ó, aqui. Pronto, esses quatro eu falei pra vocês decorar. E falei para vocês o seguinte, que não foi isso aí, fruta no 80. Vamos ver? Ele quer saber o renda fixa. A renda fixa está aqui? Não, não está. Então, 80, né? Então, renda fixa, 80. Cambial, está aqui? Não, não está. Então, 80 também. Pô, menino, então é letra B, né? Letra B. Faz sentido? Clareou? Esse é um jeito de fazer, mas tem outros jeitos também. Olha só. Esse foi um jeito que eu falei aqui para vocês para a gente fazer. Mas olha esse jeito aqui também, ó. Você olha e fala assim, deixa eu tentar descobrir, né? A renda fixa
é os primeiros aqui, né? Então, separa-se em dois, né? Porque é respectivamente, então tá na ordem. Renda fixa é 80? É 80. Poderia ser a letra A. Renda fixa é 80? É. Poderia ser a letra A. Agora, 67, você já sabe que é ações. Então, você já tira os letras C da frente. Não faz nenhum sentido, porque você já sabe que é ações. Não tem mínimo? Ora, renda fixa não tem mínimo. Qual é o que não tem mínimo? É o multimercado. Então, não é o multimercado que ele quer é o renda fixa. Então, tá errado. Você já tiraria assim, ó, só de ler aqui, ó, que você ficaria a letra A ou B. Aí vamos ver o cambial. Ó, 80? Pode ser 80, pode ser 80, pode ser 80. Mas veja bem, 95? Não, 95 a gente sabe que não. 95 é o renda fixa simples. Então não tem como você linkar cambial em 95. Então tá fora. Por eliminação, sobraria a letra B. É isso. Jesus, quer enfiar isso na cabeça. É exatamente. Então, é como eu falei, ó. Não precisa decorar tudo. Decora esses quatro que é sucesso. Qualquer coisa que se perguntar, você sabe, sabendo esses quatro carinhos, ó. Esses quatro carinhos. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Você vai numa festa, o Neto vai numa festa. Aí o Neto sai da casa dele falando assim, ó, cara, hoje eu só aceito ficar com uma menina bonita da festa. Não vou ficar com mulher feia hoje. Decidi isso. Aí chega lá, ele olha assim todo mundo e define o quê? Quatro meninas que ele considera bonita na festa. Pronto. Ele precisa de ficar olhando todas? Não. Ele decorou as quatro. Onde elas estiverem, ele sabe que ali estão as bonitas. E, ou seja, automaticamente, ele não precisou de olhar as outras, mas ele automaticamente já definiu que as outras não são bonitas. É a mesma coisa aqui, ó. Você escolheu quatro caras, você já sabe as outras automaticamente. É isso. Então, letra B. Ó, tipo de fundo de investimento em que o investidor já sabe o valor da cota no ato da aplicação. O que vocês acham? Qual é um desses aqui que você investe já sabe no ato? Por dedução, não tem como errar. Exatamente, meninos. Ó, tá vendo? Se você for lógico, você já responde. Por quê? Qual que você já sabe o valor? Cara, se você já sabe o valor, é porque é um tipo de fundo que faz a conversão no ato, na hora. E para fazer isso, você tem que ser um cara de baixo risco. Quando você olha aqui, ó, esses três caras é muito risco. Então, esses caras aqui não fazem na hora, é sempre no dia seguinte. Ele fecha o mercado para saber quanto vai valer a cota. Então, letra A, é renda fixa, você já sabe, porque é tudo muito previsível. Exatamente, letra A. Olha essa. Bom, olha isso. Também do mesmo jeito. Decorou aqueles quatro, aqui você já mata, Curto ó. prazo, letra D. Não está falando de percentual, né? Não está falando de percentual. Ou seja, se o prazo médio da carteira é inferior a 60 dias e nenhum papel tem mais de 375 dias, são características segundo a CVM do fundo curto prazo, exatamente. Poderia só ter questões assim, mas isso é tudo questão de prova, ô, Adriele. Todas essas que eu coloco aqui são questões que já caíram em prova em algum momento, né? Aqui eu já falei para vocês, a seleção que eu coloquei aqui é justamente questões. Não tô aqui. Eu poderia colocar questões aqui, mamão com açúcar, para enganar vocês, né? Ah, eu vou colocar só questão mamãozinho com açúcar, eles vão ficar tudo iludidos, né? Eles vão descobrir a bomba na hora de fazer a prova. Não, aqui eu já coloco questão de prova mesmo, pra você ver como que a prova pensa. Então, eu quero mostrar para vocês como que a prova quer que você pense.
Bom que elas podem se repetir, né, professor? Exato, pode vir. Vocês viram lá, né? Eu mostrei quando eu falo isso, eu mostro para vocês os comentários dos alunos que fazem a prova. Vários falam assim, nossa, Wendel, tinha várias questões que nós vimos no curso. Muitas questões. Ó, repeti umas 15. Ó, repeti umas 10. E todo tem, né? Sempre tem. Mas o mais importante não é nem você tentar decorar essas questões. O mais importante é você saber que você está fazendo questões do nível da prova, né? Do nível, porque se você tiver questões do nível da prova, não precisa nem ser a mesma. Você vai saber fazer, né? Show de bola? Ó, vamos lá. Agora vindo a prazo mais leve. Eu acho essa parte mais difícil, tá? Essa coisinha que entender isso aqui, às vezes dá um pouco não, mas o resto é tudo mais tranquilo, né? Vem comigo, ó. Crédito privado, exposição para emissor, FII, FICA, prestamento. É aqui a maioria das coisas que a gente já viu, né? Então vem aqui comigo, vocês entenderem, ó. Concentração em crédito privado. Olha só, o que é isso? Ó? O que eu quero mostrar para vocês aqui? A gente descobriu aqui atrás que um fundo referenciado. Ó, o que fala o fundo referenciado? Vamos ver aqui de novo, ó. Peraí. Cadê o fundo referenciado? Vou mostrar um negócio para vocês. Aqui ele, ó. Referenciado. O que um fundo referenciado pode investir? Dá um exemplo dele, ó. Mínimo 80% em título público federal e ou títulos privados com baixo risco de crédito. Ou seja, ele pode comprar título público federal, pode comprar título privado, certo? Então a gente já sabe disso, no mínimo 80%. Então vamos lá na frente, voltar lá onde a gente estava. O que eu quero mostrar para vocês aqui, quero que vocês entendam. Então, você pode ter um fundo de investimento referenciado. Opa, REF não, é REF, né? Referenciado no CDI, no referenciado DI, pode ser. E você tem outro fundo aqui, ó, fundo de investimento referenciado no DI, certo? Fundo A e o fundo B. Mas o que eu quero perguntar para você? Esse fundo A, o gestor compra 90% título público federal. No fundo B, o gestor compra 90% de títulos privados. Pergunto, os dois obedecem à regra da CVM para ser um referenciado? O que vocês acham? Os dois cumprem a regra? Lembra que a gente acabou de ver a regra. A regra do fundo referenciado fala o seguinte: fundo referenciado é aquele que investe, no mínimo, 80% em títulos públicos federais e ou títulos privados com baixo risco de crédito. Pergunto, o fundo A e o fundo B aqui, cujo nome deles está escrito aqui, aparentemente o mesmo nome, os dois cumprem a regra de ser um referenciado? Sim. Quem concorda com a Adriele? Sim, a Alana diz que sim. Adriele, Alana. Você acha que sim, Ângela? Neto, a Renara, Flaviane? Tic-tac aqui já não tá batendo muito mais, não. Sim. Ó, Porque é no mínimo, né? Não é. olha a definição do fundo referenciado. Fundo referenciado, ele vai investir no mínimo 80% em título público federal e ou títulos privados com baixo risco de crédito. Ok, os dois cumprem as regras. Agora eu pergunto para vocês: os dois têm o mesmo risco? Ou você acha que tem um que é mais arriscado que o outro? O que vocês acham? Sim, tem um que é mais arriscado. Ao meu ver, né? Qual que é mais arriscado, Alana? O título privado. Muito mais. Ele é extremamente mais arriscado. Por quê? Cara, ele investe em título privado. Olha que louco, né? Títulos que não é do governo. Título do governo é mais seguro, mas título privado é muito risco. E ele investe quase tudo, né? 90% em título privado. Então, veja bem, apesar de seguir a risca, os dois, na hora de vender esse fundo, eu vou ter que avisar o cotista para falar assim: o cotista, ó, atenção, cara, esse cara aqui, ó, o fundo B, ele é mais arriscado.
E é exatamente aqui que entra essa regra, ó. A regra da CVM fala o seguinte, ó, que quando um fundo investir mais de 50% em títulos privados, o que que ele tem que fazer? Ele tem que escrever lá no nome, crédito privado na frente. Então, aquele fundo que a gente viu aqui, ó, o fundo B, ele tem que escrever assim, ó, fundo de investimento referenciado, DI, e tem que vir aqui na frente e está escrito assim, ó, crédito privado. Para quê? Para avisar o investidor que, olha, apesar desse cara ser um fundo referenciado, que é considerado de baixo risco, CDI, ele é crédito privado, tá? O investidor, cuidado! Esse cara investe mais de 50% em crédito privado e não é título público. Ou seja, ele está dando um sinal de alerta para o investidor. Você está comprando ciente. Por isso que eu falei para vocês, o nome no fundo entrega tudo para ele. Então, quando o investidor olha o nome, ele já sabe o que o cara investe. Essa é a ideia. A CVM criou essas coisas justamente para colocar tudo no nome. Então, se tem mais risco, escreve no nome. Porque aí o investidor não pode alegar que ele não sabia. Entendeu? Então, basicamente isso. Essa regra aqui, ó, é justamente isso, né? Então, quando o fundo investir mais de 50% em títulos privados, ele tem que colocar lá a expressão crédito privado no nome do fundo. Aí ele tem que incluir um alerta que estão expostos a crédito privado, ele vai ter que colher uma assinatura de um termo de risco ali, né, diferenciado, é só isso. Beleza, e para a gente fechar aqui nosso dia, mas a terra está quase acabando aqui, ó, bem rapidinho. Limite de exposição por emissor. O que é isso, hein, cara? Olha, limite de exposição por emissor. Ou seja, um fundo, ele vai poder comprar títulos no mercado. Essa é a ideia dele, ele faz isso. Agora, eu pergunto para vocês, será que o fundo que é lá do Banco Itaú, do conglomerado Itaú, será que ele pode comprar, ir lá pegar o dinheiro do cotista e comprar o tanto que ele quiser, por exemplo, de ativos do conglomerado Itaú? Será, Ângela, que o gestor do fundo pode ir lá e comprar, gestor do Santander pode ir lá e comprar 100%, 80%, o tanto que ele quiser de ativos do Santander? Não, não pode. A CVM limita algumas coisas. Tem limites. O tanto de cada cara o fundo pode comprar. Para quê? Para não expor o cotista a risco, né, de crédito, ali de cano calote. Porque se o fundo vai lá e compra os ativos tudo de um cara só e aquele cara quebra, quebrou o fundo. Então, por isso é que, visando aqui a diversificação, né, até que eles falam, ó, os fundos de investimento devem observar um limite máximo de exposição por emissor, visando reduzir o risco de crédito. Exato. Então, a própria CVM obriga os fundos a diversificar. Então, não pode ir lá e comprar o tanto que ele quer de um mesmo emissor. Será que o fundo pode ir lá e comprar tudo de debêntures da Petrobras? Não, cara, se a Petrobras tem um problema, ela quebra o fundo. Então, a CVM limita. Então, vamos ver esses limites? Ó, característica do emissor e o percentual máximo do PL do fundo pode ter. Primeiro, cara, vamos começar com o título público federal. Quanto o título público federal é emitido pelo Tesouro? Então, o emissor é o Tesouro. Quanto que um fundo pode se expor títulos emitidos pelo Tesouro? Ou seja, título público federal. Quanto que um fundo pode se expor? 100%. Ô, Wendel, mas aí você falou para mim que o cara não pode se expor tudo. Quer dizer que o fundo pode comprar tudo de título público federal? Pode. Risco free. Pode. Por que que pode? Porque, cara, a CVM, esse aqui não tem risco, né? Então a CVM fala assim, cara, o único que você pode comprar tudo papel aí, fundo, é título público federal. Por quê, cara? Porque esse cara não tem risco, é risk free, né? Como a Flaviana falou. Livre de risco, não tem risco, é o título mais seguro. Esse aí, menino, pode comprar o tanto que você quiser. Pode comprar, porque esse aí está garantido. Pode comprar 100%. Pode pegar todo o dinheiro do fundo e comprar título público federal, porque não tem risco. A CVM libera. Bom, depois, e aí? E o segundo que a CVM libera? Ó, instituição financeira. A CVM fala assim, ó, o fundo, gestor, administrador,
Você pode comprar título de instituição financeira, tá? De banco, né? Do conglomerado Itaú. Pode ir lá e comprar o que você quiser, mas tem um limite, 20%. Não pode passar de 20%, ou seja, nenhum fundo pode ter mais de que 20% de um mesmo emissor bancário. Ele não pode ir lá e comprar 30% do patrimônio de fundos do Itaú, do Santander, do Bradesco. Não pode. A limitação é 20%. Não pode ter mais do que 20% de um mesmo emissor bancário dentro do fundo. De qualquer forma, é o segundo que ela mais aceita. Então, aqui você já vê claramente o que é considerado os títulos mais seguros do mercado. Título público e depois título de banco. E depois vem o quê? Ah, é claro, né? A CVM ia colocar aqui, né? As empresas de capital aberto. As empresas que estão na bolsa. E por quê? Porque esses caras são fiscalizados justamente pela CVM. É como se a CVM falar assim, cara, esses caras aqui são meus filhinhos, assim, você pode comprar. Agora, não é banco, né? Porque não financeira é porque não financeira é empresas não financeiras, não são bancos, né? Porque banco está na linha de cima. Então, as empresas de capital aberto não financeiras, Magazine Luiza, Petrobras, Vale, tal, tal, tal. Quanto que o máximo que um fundo pode se expor a esses papéis? 10%. O máximo que ele pode se expor do mesmo emissor. Por exemplo, o máximo que um fundo pode comprar de debêntures da Petrobras, por exemplo, 10%. E o resto, 5%. Que é empresa de capital fechado, pessoa física, outros papéis, que é 5%. Compreenderam? Então, ó, é básico isso aqui, né, meninos? É bem tranquilo. Se você raciocinar quais são os caras mais seguros, primeiro é título público, 100%. Segundo, banco, 20%. Terceiro, as empresas que estão na bolsa, as SAs. Já tá uma salada, diz a Fran. É, tá uma saladinha, né, o Fran? Saladinha boa pra gente digerir aqui, né? Salada é sempre bom, sempre leve, né? Pior se você fala assim, ó, ixi, já tá uma feijoada. Aí era difícil. É difícil. Ó, show de bola? Tá acabando, respira aí, tá acabando essa parte aqui. Fundo de investimento e fundo de investimento em cotas. Nós aprendemos o quê? Todo mundo aprendeu, tá acabando o modo, meninos. Fundo de investimento, meninos. Essa percentual, Alana, essa percentual é cobrada na prova. O quanto um fundo pode se expor no mesmo emissor. Título público, 100%. Banco, 20%. SA de capital aberto, 10%. Ó, meninos, nós aprendemos que o fundo de investimento compra ativos. Que tipo de ativos? LTN, LFT, CDB, ações. Não foi isso que nós aprendemos, que é fundo de investimento? Não foi isso, Ângela? Não foi isso, né? Não foi isso, Flávio? Não foi isso, Rainara? Não foi isso que a gente aprendeu o que é um fundo? O fundo Foi. vai com ativos. Isso, não é isso? Isso é um fundo de investimento. Agora, existe um cara também chamado fundo de investimento em cotas. Olha que louco, né? O que que esse cara investe? Olha, cara, olha só. Esse cara investe em cotas, exatamente, ó. Esse fundo, ao invés de comprar ativos, ele compra cotas. Que cotas? De outros fundos. Exatamente. Esse cara, ele não está preocupado no CDB, na LCI, na LCA, nas ações. Esse gestor desse fundo de investimento em cotas, ele fica olhando o mercado de fundos. E ele bota o dinheiro do cotista em outro fundo. Ele vai olhar, pô, esse fundo aqui está rendendo bem, o cara está fazendo um bom trabalho. Eu vou lá e compro cotas dele, do cotista dele. Por isso é que chama fundo de investimento em cotas. Ok? Fundo de investimento, Ângela, compra os ativos do mercado. E fundo de investimento em cotas, compra cotas de outros fundos. Ele já pega um trabalho já pronto, né? Wendel, o que significa esse 95% de mesma classe? Ora, se você investe num fundo que chama Fundo de Investimento em Cotas Referenciado, por exemplo. Se ele é um fundo de investimento em cotas referenciado, significa que esse fundo tem que investir, no mínimo, 95% dos ativos dele em fundos de investimento referenciado também. Isso. Ele vai comprar cotas de outros fundos referenciados. É isso.
Basicamente isso. Bem tranquilo isso. Marcação a mercado, a gente já falou o que que é, né, meninos? O que que é marcar a mercado? É a mesma coisa que apressar os ativos. É ir ao mercado, né? Saber o valor das cotas do fundo, né? E o preço de ativos desses mercados. Esse apressamento faz com que o investidor pague o preço justo pela cota quando investir e quando resgatar seus investimentos. Exatamente. Com a marcação mercado faz, lente, a gente estudou isso lá no comecinho, a marcação mercado faz com que o cara que compra as cotas está pagando o preço justo. Por quê? Porque todo dia o fundo vai no mercado saber quanto está valendo o patrimônio do fundo, cada ativo. Exatamente isso. E qual que é o grande objetivo da marcação mercado? Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Esse é o grande objetivo desse cara. Por que que não transfere as riquezas? Cara, porque se eu recebo o valor correto, ou se eu resgato o valor correto das cotas, ou se eu compro com o valor correto, não tem ninguém levando vantagem. Está todo mundo pagando ou recebendo o valor justo. Exatamente isso. Vamos fazer as questõezinhas para a gente ir embora? Ah, essa questão é boa, hein, meninos? Essa questão é boa. Professor, a Natanael já sapecou o B. Quem mais? É que ele quer saber como é que é feito a precificação. Como é que vocês acham que o fundo vai avaliar os ativos que estão no fundo? Como é que ele faz qual que é a metodologia que ele usa para saber o preço dos ativos do fundo, para saber o valor da cota, para saber o patrimônio naquele dia? Ó, eu não sei se vocês estão em Maria com as outras, mas fico muito feliz dessa resposta, porque essa é uma questão difícil, cara, difícil. Muita gente, a maioria dos alunos erram essa questão, né? E vou explicar para vocês por quê. Ó, apressamento com de fundo de investimento é dado. Ó, aqui é sempre assim, eu gosto sempre de usar um exemplo bacana, né? Vamos supor que é um fundo de investimento em carros. Olha, esse fundo é um fundo de investimento em carros. E lá dentro da carteira, desse fundo tem 50 Onix, tem 50 HB20. É um fundo que investe em carros, né? Olha, só isso aqui, ó. Isso, e tem 35 Celtas. Olha isso, né? Celtas, pronto. Mas no fundo também tem lá 35 Opala. Olha isso, que louco, né? Opa, ninguém nem sabe o que é Opala. Não, vou colocar outro carro aqui. Lá tem 35 Versa. Olha só, Versa é demais, né? Levei na minha cabeça. E tem também uns 20 Maréia. Bom, beleza. Esse é o fundo. Olha só, o gestor desse fundo de investimento em carros precisa saber o patrimônio do fundo. Ele precisa fazer a marcação mercado, né? O apressamento dos ativos. Eu preciso saber quanto que está valendo meu fundo. Então, eu vou no mercado saber quanto está valendo para me precificar isso, né? Beleza. Agora, olha só. Cara, esses caras aqui é só abrir a boca que vende, né? Concorda? Eu vou lá, quanto vocês estão pagando esses 50 Onix? Boto lá e já tem o valor. A KBV também, Celta também, beleza. Ou seja, esses caras têm liquidez. Cara, liquidez. Aí é fácil saber quanto que o mercado vai pagar. Agora, eu falo assim, olha, o mercado, eu tenho também 35 Versa e 20 Maréia aqui nesse fundo. E aí, o que que vocês pagam? Cri, 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 cri. Não tem quem paga, não tem quem oferece, o cara não sabe quanto vale. Como é que ele vai saber quanto vale se esses ativos não têm liquidez? Se é sem liquidez, esse cara vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma estimativa. Ó, esse maré deve valer tanto, né? Esse verso deve valer tanto, porque não tem como eu precificar no mercado, porque não tem quem oferece. E é exatamente isso, né? Ó, ele
é dado pelo valor de mercado dos ativos com liquidez, e estimativas para os sem liquidez. Letra B, exatamente. Por que não é A? Pelo valor de aquisição dos ativos adicionados às estimativas de preço para todos os ativos. Vou fazer só uma estimativa? Não. Se esses caras têm liquidez, eu sei quanto que o mercado paga. Está errado. Pelo valor de estimativa para todos? Também não. Não vou fazer estimativa. Se tem liquidez, eu sei quanto vale. Pelo valor de mercado dos ativos sem liquidez e pela estimativa para os... Não, aqui está trocado. É isso. Questão que eu considero difícil, tá, amigos? E vocês acertaram. Muito bom. Ó. Ixi, só fazer essas questões e a gente ir embora. Dentre as diversas políticas e estratégias, de um investimento de um fundo, existe a que investe mais de 50% da carteira em risco privado. Olha, e aí fica fácil, né? Uma característica obrigatória desse tipo de fundo é o quê? Um fundo, então, que investe mais de 50% da carteira em risco privado, o que esse cara tem que fazer, meninos? Franciele, Alana, Jamie, e isso, conter a expressão crédito privado, né? Avisar para o cotista, esse cara é crédito privado, então tem mais risco, exatamente. Os fundos devem observar os limites máximos de emissor. O objetivo é mitigar os riscos de crédito devido à concentração. Buscando uma melhor diversificação, os limites por emissor são respectivamente. E aí? O que a gente lembra? Limite por emissor. Aí você lembra o seguinte, né, meninos? O mais seguro, título público federal. Quanto que um fundo pode se expor? 100%. Depois, instituição financeira, 20%. Depois, as SAs, 10%. É isso, E aí a gente fecha aqui na letra C, título público federal, instituição financeira, empresa de capital aberto. Não é difícil, né, Ângela? Fala a verdade. Enquanto tá fresco Show! aqui, tá um pouco fácil responder as questões, né, Wendel? Muito bem, Franciele. Aí você falou tudo, por quê? Quando tá fresquinho. E aí, por que você vai marcar a prova para daqui 30 dias, então? Viu? Por que eu falo que tem que usar a prova rápido? Quanto mais rápido, mais fresco, tá? Meus queridos, passamos um pouquinho, mas a gente parou aqui bacana, né? Vamos dormir, professor. Isso, tem